Mas, Miss, tem muitas pessoas hoje que diz que para ser batizado no Espírito Santo precisa falar em línguas. O que você acredita, o que você acha dessa visão? É assim, quando você olha para o Novo Testamento, você vai descobrir o seguinte, principalmente no livro de Atos, que todas as vezes que as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, houve evidência de línguas. O que nós temos que entender é que a língua estranha, ela não é sinônimo de poder, ela é evidência de algo que aconteceu. O foco do batismo com o Espírito Santo não são as línguas, é o poder. Jesus falou aqui, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós focamos o quê? Falar a língua, falar a língua, falar a língua. Esquecemos de focar o poder. Que é esse que é o objetivo do batismo com o Espírito Santo. O foco dele é o poder, é a graça, é a unção. Por que eu te pergunto isso? Porque, por exemplo, Charles Spurgeon, acredito que muitos já ouviram falar. É o príncipe dos pregadores. O príncipe dos pregadores, Ele né? morreu com 50 e poucos anos, ficou sabendo? Sim. Sabia? De gota. E ele não falava em línguas. E a gente Emprega. pode dizer que ele não foi usado pelo poder do Espírito Santo de Deus? De forma nenhuma. De forma nenhuma, concordo. Então ele não falava em línguas. Mas o tanto que Deus usou esse homem. Sim, o que nós temos que entender é o seguinte: é que o fato de você ser batizado com o Espírito Santo com evidência de línguas não significa que Deus vai te usar mais ou menos que outra pessoa. Entendeu? Porque, por exemplo, há muitas pessoas que elas são batizadas com o Espírito Santo, tiveram experiência de línguas estranhas e não falam por opção. Que eu acho muito triste, né? Porque é bom demais, né? A gente ser cheio, nadar no Rio do Espírito. Uma outra coisa importante, ô Miss. Dom espiritual é prova de santidade? De forma nenhuma. Que é aquilo que eu estou te contando, falando. É como se fosse uma árvore de Natal que ela é enfeitada. Então, o problema nosso é que isso é nosso. Nós elitizamos as pessoas que têm o dom. Então, as pessoas vão chegando assim, está chegando o vaso, está chegando o profeta. Então, nós colocamos aquelas pessoas. E veja bem que coisa que eu acho muito séria, que há ministérios que são fundamentados em dons espirituais. Isso é errado, porque o ministério tem que ser fundamentado na palavra. Porque o Deus, veja bem, que você falou assim, se eu tenho algum dom, eu falei que Deus já me usou em profecia, dom de discernimento de espíritos, Deus já me usou, quando Ele quer. Você acredita que o dom é quando Deus vai te usar agora e pronto, acabou? Ele quer, Ele usa e pronto. Não é quando Isso você não quer quer usar, dizer né? Não, isso acontecia no Antigo Testamento, que é o que a gente estava falando, né? Que eram os videntes. Tanto é que as pessoas estavam lá e elas eram automaticamente usadas. Então, quando você ia encontrar com um profeta, como o caso de Samuel, você levava um presente para ele, que era um sacrifício, um animal, né? Para o profeta, um sacrifício para oferecer a Deus também. E aí, então, o Espírito vinha sobre ele, ele profetizava. Era uma coisa quase que automática. Era um ministério assim, que não tinha como você escolher. Não tinha como você correr dele. Hoje, e é isso que nós temos que entender. O Espírito é sujeito ao profeta. Se você falar, eu não quero, Deus não vai te usar. Porque eu falo assim que o Espírito Santo é um cavalheiro, educadíssimo. Ele só entra se eu abro a porta. Ele não arromba, ele é muito educado. Então eu vejo as pessoas falando algumas coisas assim, terríveis. Por exemplo, eu fui usado, eu não sei o que aconteceu comigo. Pode expulsar. Você não sabe o que aconteceu com você? Porque Deus, ele age no nosso intelecto. Ele é educado. Quando a pessoa está lá na Umbanda, na Candomblé, que ela recebe, ela incorpora, ela realmente não sabe o que aconteceu com ela. Quando ela fica possessa, ela não sabe o que aconteceu com ela. Agora, quando Deus usa, Deus entra lá no nosso intelecto. Se é uma coisa que eu amo no Senhor, é esse respeito que ele não precisaria ter, porque ele é soberano, ele é Deus. Mas ele nos respeita. Ele respeita a nossa vontade. Então, é muito lindo isso. Né? Mas se eu não for usado, eu vou cair no leito de enfermidade. Olha, se você não for usado, no meu caso, eu vou ficar muito triste, vou ficar até depressiva, porque eu amo fazer a obra de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus me colocou no leito. Porque Deus... Agora, você mencionou a questão dos frutos, né? Você falou agora também de ministério. Você consegue falar para o público a diferença entre os três? Dom, ministério e frutos? Eu vou explicar uma coisa para você.
quando se fala de dons, a gente foca assim, profecia, dom de revelação, que é o dom da ciência, né? Eu prefiro usar a palavra ciência. O povo gosta muito do dom da revelação. Eu prefiro usar o dom da ciência, né? Mas quando Paulo lista os dons, existem várias classificações. Tem uma aqui que eu gosto, que são as 3: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Eu considero todos eles espirituais, porque todos são dádivas. Você veja bem, um pregador. Eu me lembro quando eu era criança, que eu sempre tive muita facilidade para decorar. Eu estava na escola com 7 anos, eu decorei uma poesia, mas eu não consegui recitar, porque eu tinha que falar diante de toda a escola. E me mandaram para o pátio, eu cheguei no pátio, eu travei e não saía nada. Gente, eu prego para públicos pequenos, como eu prego para públicos assim, de 1.000, 2.000 pessoas. Então, como é que eu faço isso hoje? Isso é um dom, é uma chamada. Deus me usa nesse dom, né? Então, eu creio assim, são os dons do serviço. Você acredita que quem fala em línguas é mais espiritual? Não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. É uma coisa muito séria isso, sabe? A gente tem que entender. É uma coisa muito séria, porque Deus é assim, olha, a pessoa se abre para Deus, Deus usa a pessoa. Ele vai usar. Isso não significa, veja bem, que aquela pessoa ali, ela é santa. O que Jesus disse? Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, profetizei em teu nome, preguei em teu nome, falei em língua no teu nome, fiz no teu nome, expulsei demônio, expulsou demônio, fez tudo isso, só que eu não sei quem você é, não te conheço. Porque não são os dons que são prova de santidade, são prova de caráter, é a sua vida, é o seu dia a dia. Tanto é que você vai observar uma coisa muito séria, que os 2 capítulos de Coríntios que falam dos dons espirituais, que é o capítulo 12 e o capítulo 14, o capítulo 13 está entre eles. O capítulo 13 fala do quê? Do amor. Porque o que é que vai ser o termômetro dos dons? O amor. Se você não tiver amor, você é como um sino. De nada vale. Você Né? só vai fazer barulho. Sim, E o que a gente vê hoje, muitas pessoas fazendo muito barulho. E você acredita que uma pessoa que fala em línguas, ela pode não ser salva? Porque dizem que falar em línguas é a língua de Deus. Veja bem. Aí é que tá. Carisma não salva ninguém. Se Jesus falou, você vai profetizar em meu nome, eu vou dizer que eu não te conheço. Se precisar demônio no meu nome, eu não te conheço. Mas aí a pessoa, você não concorda que ela está profetizando da boca dela usando o nome de Jesus? Não entendi. Profetizando, como assim? Você falou, vamos profetizar em meu nome. Eu posso chegar agora sem Jesus não me falar nada e falar, Jesus te... Não, né? Deus pode te usar. Não, eu digo Porque assim, que as Deus- pessoas normalmente que profetizam em nome de Jesus ali, é que, na verdade, Deus não mandou falar nada. E ele que tá falando, Sim, né? não, veja bem, aí nós vamos chegar num ponto. A jumenta de Balaão viu o anjo e começou a falar. Ela teve visão. Uma jumenta, ela foi para o céu. Ela teve uma visão. Não! Você consegue imaginar uma jumenta de asinha subindo do céu? Você está entendendo?